Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra nos apresenta a figura, hoje no Evangelho, da criança, figura que Jesus se utiliza justamente para falar ao coração dos seus discípulos. Diz a palavra que Jesus, ele se aborreceu, justamente porque Jesus sabe que sem o coração de criança, nós não podemos chegar ao coração do Pai. O coração de criança, no sentido da dependência total de Deus. A dependência em todos os aspectos, porque a figura da criança traz justamente esses elementos, o crescimento da criança, a autonomia da criança, a independência da criança, ela está profundamente ligada, àqueles que cuidam, o pai, a mãe. Então, quando Jesus traz ao centro a figura da criança, é para recordar aos discípulos e para recordar a mim e a você a nossa total e exclusiva dependência dele. Nós não podemos nada sem Deus. O nosso crescimento depende dele e nós precisamos estar perto dele. Mas notemos que os discípulos de Jesus estão ainda numa fase de crescimento. Digamos assim, os discípulos de Jesus não haviam ainda chegado ao status adulto na fé, no seguimento de Jesus. Parece uma contradição, porque eles querem rejeitar esta fase de criança, essa fase de dependência, porque os discípulos de Jesus têm as suas convicções já estão autônomos, mas por um outro lado, as suas atitudes demonstram o contrário, atitudes infantis na fé. Você se recorda quando Jesus algumas vezes se afastava do meio dos discípulos, o que eles discutiam? Quem era o maior? Quem ia se sentar à direita ou à esquerda de Jesus? Você se recorda que muitas das reações dos discípulos estavam cheias de disputas, apegos, egoísmo, demonstrando justamente essa imaturidade. E Jesus quer colocar a figura da criança para que os discípulos se recordem do status ainda que eles estão. Pensem vocês que na época de Jesus, as crianças não tinham nenhum status social. A criança não era contada, a criança não valia nada, era justamente isso, a criança não valia nada. Tanto que quando os discípulos impedem Jesus de fazer aquele gesto, sobretudo porque quando inclusive a mãe, ela se apresentava com a criança no colo, tanto a mãe quanto a criança eram consideradas impuras. Então pensem vocês, na cabeça dos discípulos, a criança se aproximando de Jesus, Jesus que toca, Jesus se torna automaticamente impuro, não é? Então na cabeça dos discípulos tinha
esse elemento social, cultural muito forte. E Jesus quebra, né, essa realidade. Jesus justamente faz com aqueles que não eram contados, faz uma coisa muito especial, e é o que Ele fez comigo e com você. Nós não éramos povo e fomos considerados povo de Deus. Nós não éramos filhos e fomos feitos filhos no Filho. Nós estávamos perdidos por causa do nosso pecado. Não éramos nada e Deus fez tudo em nós. Então também nós passamos por esta experiência do nada e do tudo. O Senhor também, ao se aproximar de cada um de nós, realiza isso. Bom, o Evangelho diz na palavra que traziam crianças para que Jesus as tocasse. Na verdade, a tradução original não é traziam, é apresentavam. O mesmo verbo que é utilizado na liturgia, quando nós vamos apresentar as ofertas para o Senhor. Vejam, a pequenez, a fragilidade daquilo que é apresentado e o Senhor recebe. Certamente essa fragilidade está presente dentro de mim e dentro de você. Também nós fomos um dia apresentados na nossa fragilidade diante do Senhor e Ele nos acolheu. Hoje, ao meditar sobre isso, que você pense também na sua fraqueza humana, na sua fragilidade, que é apresentada hoje diante desse altar, porque não são apenas pão e vinho, mas também é a sua vida que está nesse altar para também ser transformado com o Senhor. Então apresente também hoje aquelas realidades mais profundas do seu interior, aquelas realidades mais difíceis que você tem trabalhado dentro de você, apresente-as ao altar do Senhor, porque era essa condição que apresentaram a Jesus. Apresentaram a Jesus para que Ele as tocasse. A primeira leitura nos trouxe esse tema também. Se alguém está enfermo, traga para que as pessoas imponham as mãos, o presbítero impõe a mão e essa pessoa seja curada. O toque de Jesus aqui é muito mais do que o toque físico. Jesus tocou o leproso, Jesus tocava as pessoas, Jesus cumpria esses gestos, mas era para demonstrar uma realidade muito mais profunda. Era para dizer para nós que a carne de Jesus encontra a carne humana. A carne de Jesus, redentora, o Filho de Deus, quer tocar a carne humana e redimir a nossa condição pecadora. Quer também tocar aquelas realidades no nosso interior para redimi-las. É isso que o Senhor faz. O toque de Jesus traz para nós esta realidade marcante. Então hoje, ao celebrarmos esta Eucaristia, nós queremos também pedir essa graça ao Senhor, que Ele nos toque, que Ele toque a nossa carne pecadora, que Ele toque o nosso coração pecador e nos transforme. Eu peço a você que não faça como os discípulos fizeram, não impeça Jesus de tocar a tua condição infantil, não impeça Jesus de tocar ainda a tua condição de fragilidade, de pequenez, de dependência total dEle. Não impeça com o seu orgulho, não impeça com os teus pecados que o Senhor realize isso, mas abra-se à ação do Senhor. Baixe a sua cabeça. Deixe o Senhor agora visitar você nessa manhã de sábado. A partir dessa pequena reflexão do Evangelho, deixe o Senhor também tocar você. O Senhor quer nos levar à maturidade, o Senhor quer nos levar à condição de adultos na fé, mas Ele quer fazer isso a partir da nossa verdade, da forma como nós nos apresentamos diante dEle. E assim como Ele fez esta obra no coração dos seus discípulos, tirando de dentro deles todas aquelas realidades que eram contrárias ao reino, Ele também faça em nós isso.
É o que eu te peço, Senhor, para mim, para os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando em casa, a graça desse crescimento interior, essa saudável autonomia, Senhor. Ajuda-nos com a Tua graça a crescer, a nos desprender de tudo aquilo que não faz parte do discipulado. Nós apresentamos diante de Ti, diante do Teu altar, nesta Eucaristia, para que sejamos, com a Eucaristia, transformados, para que sejamos revigorados. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça, que ela haja em nós e nos transforme. Peça com as Tuas palavras esta graça. Vá buscando agora no fundo do Teu coração as Tuas motivações, os Teus anseios. Busque no fundo do Teu coração a Tua verdade e apresente-a a Jesus para que Ele toque a Sua verdade, para que Ele una a Sua verdade, por pior que ela seja, à Sua carne redentora, ao Seu corpo, sangue, alma e divindade nesta Eucaristia. Nós te pedimos isso, Senhor, é a graça que nós necessitamos. Muito obrigado, Senhor. Nós te bendizemos e te glorificamos, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.